O lar como primeiro campo de honra. Esse é o tema. Lar como primeiro campo de honra. E eu quero introduzir essa mensagem dizendo onde a honra morre, aonde a honra morre, o poder é limitado. Isso em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Seja numa empresa, por exemplo. Seja lá numa empresa com a Deise e 2, 3 pessoas. Um começa a falar qualquer coisa da Deise e desarticulou toda aquela equipe, né, Deise? Já teve essa experiência? É isso aí. Então, aonde é quebrada a honra, você vê, uma empresa de 3 pessoas, uma começa a conversar fiado, derruba a empresa. Então, onde a honra morre, o poder é limitado. Marcos, e a gente vai servir de base esse texto de Marcos, capítulo 6, verso 4 e 5, diz assim: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que o profeta não tem honra. E não pode fazer ali nenhum milagre. Então Jesus estava ali presente. É Jesus que está colocando isso. É Jesus que está naquele ambiente familiar, parental. É Jesus que está conversando com seus amigos, conversando com seus parentes, conversando com os religiosos da época. Então Jesus estava presente. Então nem sempre quando Jesus está presente, as coisas vão acontecer. O poder também estava presente, porque Jesus, sendo Deus, estava presente. E Jesus operou muitos milagres. E lá também estava presente a unção. Estava presente. Então nós tínhamos presente ali Jesus, nós tínhamos presente ali o poder e tínhamos a unção. Mas mesmo tendo tudo isso, o que não tinha? A honra. A honra não tinha. Então, e é isso que Jesus está trazendo para nós nessa manhã. Por isso que ele está dizendo, onde não há honra, não há milagre. Então o texto deixa claro, não pode fazer ali nenhum milagre, diz o texto, não pode fazer. Não foi falta de poder. Não foi aonde? A falha na honra. A casa, né, o seu lar, o nosso lar, pode ser um ambiente que libera poder, mas também pode ser um ambiente que não libera poder. Onde ele está bloqueado, o poder está bloqueado. Meus irmãos, a desonra não destrói um lar de uma vez. É um processo. Ela funciona como uma represa que vai ali batendo uma represa de águas e tem lá uma pequena rachadura e vai indo, vai forçando até que tudo cai. A honra sustenta a presença, mas as palavras tóxicas, descuidadas, palavras irônicas, constantes, palavras que vêm com um subjetivo, vêm com uma dupla linguagem, uma dupla interpretação,
constante dentro do lar, isso começa a destruir a relação e vai esvaziando o que nós podemos chamar de amor, de afeto, de confiança. Então, o trato, a dureza do coração começa a provocar um distanciamento de pouco a pouco, vai distanciando. Então, meus irmãos queridos, ainda guisa de introdução, estou aqui colocando que a honra é que sustenta a presença. Mas palavras descuidadas, irônicas, elas tratam de esvaziar o relacionamento, o respeito. E às vezes você vê casais com 20 anos, 30 anos, separou. E por quê? Palavras que vão distanciando. Palavras que não atraem, mas distanciam. Palavras de desonra. Então, quando a honra vai sendo quebrada repetidamente, vai fazendo o quê? Vai fazendo com que você vá perdendo a sensibilidade. Vai fazendo com que você perca o carinho. Vai normalizando o desrespeito. Vira uma coisa comum o desrespeito. Vai acostumando com a frieza. Não, mas é assim mesmo. Vai acostumando com a frieza. Não, dormir 0 a 0 sem problema. É assim mesmo. Vai se acostumando então com essa frieza. Vai se adaptando com a distância. Não, ele vai lá, tudo bem. Eu também vou para cá, tudo bem. Vai criando uma cultura do distanciamento. E vai chegando um momento que a restauração já não acontece. Porque está totalmente seco. Estávamos comentando, estava eu, Cícero, o grupo nos homens, sexta-feira, foi muito bom. E no nosso grupo eu estava recordando ali com o Cícero, falei, Cícero, lá em São Paulo teve uma época que houve uma seca tão grande, que havia uma preocupação com a represa Billings, e que se ela já estava seca, e se secasse um pouco mais, jamais ela voltaria a se tornar uma represa. Aí o Cícero correu atrás ali, olhou para mim, não sei o que, morto, né? Isso, Cícero, já está olhando. Tem uma faixa submersa na terra, que se secar, não retoma. Não retoma. E naquela época, era essa preocupação, eu nunca mais esqueci disso. É quando a capacidade da resiliência termina. Esticou tanto, o desrespeito foi tanto, a desonra foi tanta. Sabe, resiliência, lembra do elástico? Que você faz assim, vai fazendo, mas puxa, que daqui a pouco o elástico, ele já não tem mais elasticidade. Está frouxo, ele não atrai mais. O relacionamento é assim, quando as pessoas vão brincando de egocentrismo. A casa perde a capacidade de se restaurar, o lar, o casal, perde a capacidade de restaurar. Nós trabalhamos tanto com casais e cuidamos tanto e conversamos com tantas pessoas nesse sentido. A agenda da gente é cuidar de pessoas durante a semana. E
tem que às vezes que a gente olha assim e diz, realmente vai ser difícil. E a gente fica, o coração da gente se entristece. O trabalho pastoral, os conselheiros, é um trabalho difícil, né, Nathalie? Dói a gente. A gente é humano. A gente olha assim, e a gente tem que estar na frente do nossa ovelhinha e tentando motivar e incentivar. Mas a gente sabe que não só ela, mas ele estão presos em coisas lá e não querem largar. E eu chamo isso de idolatria, vou tratar um pouquinho mais na frente. Mas por que a honra desaparece? Volume morto, obrigado. Então tecnicamente chama-se volume morto. Se acontecer isso numa represa, acabou. Então, obrigado, Cícero. Então, mas por que a desonra desaparece? Isso começa no coração, por conta da dureza do nosso coração. É a dureza. Jesus vai falar sobre isso e disse isso. Por que tem divórcio? Por causa da dureza do coração. Por que Moisés doeu? Por causa da dureza do coração. Então a responsabilidade do coração é de todos nós. A responsabilidade com o seu coração é o seu. É o seu coração. Mateus 6, 21. Você é responsável. Onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Onde está a tua idolatria? Onde você está preso? Onde você ficou agarrado? Aí está o teu coração. Então, essa é a sua fonte de amor, de prazer. E às vezes você está agarrado lá numa dor, lá numa tristeza, e não quer perdoar. E quer permanecer ali. A responsabilidade é individual. Lucas 10, 27 vai dizer: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração. Ame ao seu próximo como a você mesmo. Você tem que se amar. Eu não posso ficar preso a coisas ruins, senão eu vou acabar comigo. Eu não vou usar a minha boca para desonra, porque eu acabo comigo. Esse é o efeito bumerangue. À medida com que você medir, você vai ser medido. Então o coração foi criado para amar a Deus, amar a si mesmo. Você tem que sair do centro. Se nós continuarmos com o eu ocupando o espaço, mas eu isso, mas eu aquilo, mas eu senti assim. Ora, você sentiu, enganoso o teu coração. Não fica naquilo que você sentiu, fica naquilo que a Bíblia diz que é. E nem sempre, a maioria das vezes, 99% aí das vezes, o seu sentimento destoa da verdade, porque ele é enganoso. Então isso é idolatria. É quando o seu coração começa a ser governado pelos seus sentimentos. Você está preso em si mesmo. E os idólatras não vão para o reino de Deus, não estarão no reino do Senhor. Por quê? Está preso em si mesmo, não confia no Senhor. Então isso aparece na casa quando o orgulho fala mais alto. A necessidade de vencer o outro no argumento fala mais alto. O outro é tratado como objeto e não como filho de Deus. Você olha seu marido, seus filhos, sua esposa, não como filho de Deus, que carrega algo maravilhoso, e você trata como objeto, como uma coisa.
E se você começar a se tratar como filho de Deus, você ia ter um olhar diferente. Você ia começar a glorificar a Deus pelos atributos, pelas bênçãos que Ele carrega, que ela carrega. Se eu fizer um exercício, eu não vou fazer, mas faça na sua casa. Procure destacar. Destaque 5 virtudes do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, individualmente, virtude. Destaque isso. Depois que você destacar 5 virtudes, dê uma nota na frente quantas vezes você destacou as virtudes. Isso é honra. Na verdade, você vai descobrir que vai ser difícil você encontrar 5, porque você está acostumado na sua mente a achar defeitos. E esse é o processo da desonra. Então o peso está na referência. O que é isso? Eu vejo em Efésios capítulo 5, verso 22, 25, e eu vou ponto 2 aqui, a responsabilidade do casal. Mulheres, sujeitem a seus maridos como ao Senhor. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Veja que interessante. Quando eu li o texto, ele saltou, sabe, para mim, nos olhos, assim. Os pregadores têm isso. O Espírito Santo, quando sopra, faz saltar aos olhos o texto que ele quer destacar. Pelo menos comigo. Como ao Senhor. E depois os maridos, diz assim, entregou por ela. 2 aspectos. Ao marido é chamado a quê? A sacrificar o ego. Olha que interessante. Jesus sacrificou. Mas a mulher, honrar negando o ego. Eu honro me negando. O marido morre por ela. Não é interessante? Aqui não há disputa de autoridade. Aqui há posicionamento espiritual. Em Lucas 9:23 diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Esse é o princípio. Negar a si mesmo. Seja lá o marido sacrificando o ego, seja lá a mulher dando respeito ao marido, honrando o marido, que é respeito. Então ela tem que matar o ego dela para ele passar. Ela nega para ele passar. Ele morre para ela crescer. E foi assim que Jesus fez. Morreu pela sua igreja. Morreu pela noiva. Aqui não há uma disputa, então. Aqui é cruz. A cruz. Sem cruz, meus irmãos, não há honra. E sem honra, não há altar. Se você não entender isso, a sua vida vai ser uma mesmice. E você vai ficar se ocupando com as coisas desse dia. Do dia a dia. Vai ficar por aí. Olhando para você e lambendo você mesmo como um cachorro lambe a sua própria ferida. Olha, mas olha como que eu estou. Olha eu, olha isso, olha aquilo. E você fica se lambendo. E nunca verá cura. Por quê? Porque você precisa negar. Você precisa sacrificar por ela. E você precisa se negar por ele. Então o terceiro aspecto é a responsabilidade dos filhos e dos pais. Está no livro de Efésios. Efésios capítulo 6, de 1 a 4, diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Pais, não irritem seus filhos. Então aqui é uma questão de honra coletiva, uma responsabilidade de todos.
todos têm a responsabilidade de manter a honra, de estabelecer honra. Honra, nada mais, nada menos é que elevar o outro. Eleve o outro, torne o outro maior do que você. Que eu não cresça, mas que o outro cresça e eu diminua. Isso é honra. E foi isso que Jesus fez. Jesus honrou a sua igreja morrendo por ela. E aqui o Senhor coloca que essa honra, ela é coletiva. Pais são responsáveis por não provocar. Às vezes o pai quer forçar o seu estilo no filho. Respeita. Vai aprendendo com o jeito do filho, e vai doutrinando, e vai ensinando. Mas não deixa de ensinar. Mas também não quer impor o teu jeito, porque o seu jeito é o seu jeito. E o seu jeito não é o único jeito que dá certo. Existem muitos jeitos, e graças a Deus, porque isso chama-se criatividade. E quando você começa a respeitar e entender o outro, como que você faz isso da melhor forma? E você começa a aprender até com seu filho um jeito melhor de fazer, que você não tinha nem percebido. Pais são responsáveis por isso, por serem sábios, inteligentes. Tem pais que o filho escapa e ele caminha com o filho. Estou imaginando aqui uma correnteza, e o filho escapa naquela correnteza. Os pais acompanham o filho naquela correnteza e vão vendo esse filho naquela correnteza aprender a viver na correnteza e se virar naquela correnteza, e os pais do lado incentivando, motivando: estamos junto com você, filho, estamos aqui, vamos embora, bora. E de repente lá na frente está casado, está com casa, está com tudo. Não é isso? É isso. Então, pais incoerentes enfraquecem, presta atenção, pais incoerentes enfraquecem a referência. Você tem que ser um referencial. Você precisa ser o referencial. Filhos desobedientes enfraquecem a autoridade, quebra o princípio de autoridade. Quando o filho é desobediente, ele está quebrando a autoridade dentro da casa. E quando a referência e a autoridade se rompe, o altar treme. Não há altar. Não há poder nessa casa, não há presença do Pai. A casa saudável não é obra de um só, é responsabilidade de todos. Ah, mas você tinha que fazer. Nós todos precisamos fazer. Nós. São os pais, são os filhos. São todos. E quando um não é cristão, o Senhor vai orientar que deve orar. E permanecer em oração, porque o Senhor vai operar. Mas você não quebra o princípio. Casa saudável não é obra então de um só, é de todos. Quarto aspecto que eu quero destacar: a responsabilidade de decisão. Haverá um momento na sua casa, você e seu esposo, você e seus filhos, que precisam decidir. E se não decidir, você quebra o princípio da honra. Nós vemos aí em Josué capítulo 24, verso 15, o Senhor dizendo assim, isso, Josué dizendo para o povo, não dá para entrar no contexto, mas ele vai colocar para o povo: ó, vocês estão vindo aí cheio
de idolatria, cheios de... Vieram do cativeiro, aí estão todos aí cheios do mundanismo, cheios de deuses que vocês escolheram. Mas eu quero colocar uma coisa para vocês. Escolham hoje a quem vão servir. Porque eu e a minha família serviremos ao Senhor. Foi uma decisão. Então, marido, esposa, vocês têm que colocar. Maridão, você tem que se posicionar. As coisas não é mágica, é posicionamento espiritual. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É posicionamento. Você se posiciona. Não, mas eu acho... Não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué decidiu, mas também envolveu quem? Toda a família. A coisa está pegando fogo, a coisa está difícil e tal. O marido chama ali e diz: ó, eu e vocês serviremos ao Senhor. Isso é restaurar o altar. Restaura o altar. Restaura a presença. Restaure a unção. Restaura. É necessário que faça isso. Josué decidiu e envolveu toda a sua casa. Servir ao Senhor exige o quê? Que você tenha temor. Precisa ter remoção. Remove os ídolos. Remove esses ídolos. Lembra que eu falei de idolatria? Quais são meus ídolos? Ah, mas eu acho isso e aquilo. Eu acho isso. Seus ídolos. Aonde está teu coração? Onde estão teus ídolos? Você tem que remover. Que eu não mais viva, mas Cristo viva em mim. E a vida que agora vivo, não vivo mais a carne. Morra! Você tem que entender isso. Porque se você não entender isso, você vai continuar na autoidolatria. Então tem que remover os seus ídolos. Excesso de distração muitas vezes é o seu ídolo. Vida sem tempo com Deus. Está lá, é trabalho, distração. É trabalho, é isso, não sei o que. Corre para cá, corre para lá. Não, eu tenho que fazer um relacionamento aqui, o outro ali, e não sei o que. E vai e corre, não para. Distração. Remover ídolos internos. O orgulho. Esse que eu falei agora são um exemplo só que eu dei de ídolos externos. Vocês podem ampliar. Está cheio, então, aqui é um ídolo externo. Mas tem ídolos internos. É o seu orgulho, sua dureza, quer ter o controle. O ego desse tamanho. E quando a decisão é tomada, o altar pode ser restaurado. Quando você decide, começa um processo de restauração do altar. E por que um processo? Por que, Reginaldo? Porque é um processo. Quando você decide ter um processo. Qual é o processo? Mudança de hábito. A mudança do hábito é um processo. Eu machuquei meu braço direito, agora eu tenho que escovar com a esquerda, eu tenho que meio que... É um processo. Até aqui, estou habilidoso. Mas eu decidi. E eu tenho que decidir. Por último, meus irmãos, primeiro o altar, depois o fogo. Primeiro o altar, depois o fogo. Após anos de exílio na Babilônia, em 539 antes de Cristo, quem está lendo a Bíblia cronológica aí já está passando por ali, a gente vê que Ciro, rei da Pérsia, conquistou a cidade
e permitiu, não é, que os judeus retornassem para Jerusalém para reconstruir o templo. Permitiu. Então, no livro de Esdras, mostra que por trás desses acontecimentos políticos, né, estava o quê? A soberania de Deus, a presença que move até os governantes. Deus está no controle de todas as coisas. Para quê? Para cumprir os seus propósitos. E ao mesmo tempo, Esdras faz o que? Ele evidencia, né, o contraste entre a santidade exigida de Deus e as concessões que o povo fazia aos valores seculares locais. Muitos dos que retornaram foram seduzidos a práticas, as práticas estrangeiras. Eles aprenderam, passaram tanto tempo ali que aprenderam a cultuar outros deuses. Aprenderam. Se acostumaram. O coleguinha foi ensinando, outro coleguinha ensinou, outro coleguinha ensinou. Aí foi aprendendo. Não é essa a imagem, é esse santo, é esse não sei o quê. Foi acostumando com aquela cultura. E não é assim? Hoje também? Então, nós vemos aí Esdras, diante disso, né, tomando medidas bem sérias para remover a impureza. Para remover a impureza e restaurar a santidade é necessário. E nós precisamos ter atitudes tão sérias conosco para remover remover as impurezas. E buscar o quê? A coerência. Esdras capítulo 9, verso 9 a 15. Esdras capítulo 9 diz assim: e Deus deu vida nova para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar as suas ruínas. Bem como nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. E Esdras faz uma oração muito interessante, reconhecendo a justiça do Senhor. Ele diz assim: Senhor Deus, Deus de Israel, justo és. Ele faz essa oração. Ele está confessando aí o pecado coletivo dessa nação e exaltando a fidelidade e a justiça divina. É isso que ele está fazendo. Esdras 3:3 diz que eles construíram o altar. E aqui eu quero destacar algo rapidamente, não dá para a gente entrar, vocês sabem disso, mas eu quero destacar um aspecto que muitas vezes vocês, os casais, nós, erramos. Achamos que não tinha que fazer desse jeito, fazer daquele jeito. Para resolver um problema, busca a solução para o problema, mas perde o princípio. E aqui o princípio que nós estamos vendo aqui em Esdras é que primeiro foi o altar, depois os muros. Buscar a Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Primeiro é o altar. Primeiro é você e Deus. Primeiro é você e sua esposa em Deus. Primeiro é você e seus filhos em Deus. Primeiro é o altar. Se não tiver altar, você pode levantar muro que quiser, vai cair de novo, porque ele não se sustenta. Porque o que sustenta a sua casa é a presença, é a glória do Senhor. Porque aonde não tem honra, não prevalece. Foi o que Jesus disse: aqui nessa casa não tem milagre, porque aqui não tem honra. E se você não entender que tem que honrar a Deus, primeiro é altar. Primeiro é você e Deus. Primeiro é vocês e Deus. E aí então o fogo cai, a glória desce, a fumaça sobe.
Eles não começaram pelos muros, pode reparar. Eles começaram pelo altar. Muitos querem manifestação sem restauração. Vai para movimentos. Nossa igreja é uma igreja avivada, uma igreja que crê no poder do Espírito Santo. Mas nós cremos que é pela palavra que a gente tem renovação da mente. É uma igreja, a sua igreja é pentecostal, é porque o fogo, glória a Deus. Nós cremos nesse fogo e no poder de Deus. O que nós não cremos é nesse fogo estranho, que acha que só sensacionalismo vai resolver o problema. Aí é levantar muro sem altar. Nós queremos que cada um levante o altar, que cada um levante o seu altar. É você na sua intimidade. Por quê? E por último, Cristo é o governo da casa, porque Cristo tem que governar. João 19:30. Esta está consumado, está terminado, tudo é com Ele. 1 Pedro 2:5. Vocês como pedras vivas, casa espiritual. Vocês são pedras, nós estamos assentados como pedras, nós estamos sobre a pedra angular, que é Jesus. Essa pedra não remove, ela não se mexe, é uma pedra fixa. Na construção civil chamamos isso de pedra mega. Pedra mega. É a pedra que fundamenta. É onde os engenheiros começam lá a fazer a perfuração para achar essa mega. E lá assentar as colunas do prédio. E fica lá sondando com um diamante lá. Até achar aquela pedra dura, Jesus, aonde nós edificamos como pedras vivas. Aí depois vem a gente, um monte de pedrinha, areia, cimento, água, junta tudo, e ali é edificado um edifício. Paulo usa essa ideia de edifício. Somos edifícios. Agora o altar é espiritual. E Cristo precisa governar a sua casa. Ou nos mantemos com Ele, ou começaremos a levantar e viver sem Ele. E sem Ele não existe neutralidade. Mateus 12:30 diz: quem não é comigo é o quê? Contra mim. Então se você não é com Ele, você é contra Ele. Então a responsabilidade é pessoal. A responsabilidade é sua. A casa não é conceito, a casa é você. Lar não é conceito, é você. Se o marido não honra, o altar enfraquece. Se a esposa não honra, o altar enfraquece. Se os filhos não honram, não obedecem, o altar enfraquece. Se os pais não vivem em coerência, o altar enfraquece. Hoje o Espírito Santo está fazendo uma pergunta para você: quem governa o altar da sua casa? Quem governa o altar da sua casa? Quem está governando a sua casa? Não é uma acusação, é responsabilidade. Marido, você tem que decidir. Sacrifica teu ego. Não, mas eu acho isso. Não acha nada, não. Chama para orar. Chama para ler a Bíblia. Faz o mais simples, dá certo. O mais simples. Diminui, abaixa a tua bola. Abaixa a tua bola. Deixa Cristo ser levantado. Esposa, você decide. Nega teu ego. Marido, sacrifica teu ego. Filho, você decide. Pai, você decide. Ou Cristo governa o seu coração, ou o seu ego é que vai governar. E dessa forma, meus irmãos, é que nós vamos crescendo, é que nós vamos desenvolvendo. O lar é você. Então você escolhe.
a quem vai servir hoje? A Deus ou a Satanás? A Deus ou a você? É tempo de decisão, de trazer honra para dentro da sua casa. E a única forma de trazer honra para a sua casa é humilhando-se. Silencie. Não, mas eu tenho que dizer, você não tem que dizer nada. Lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. Não, mas eu preciso falar com Ele. Fala com Ele. Entra no divã de Deus. Entra no divã de Deus. Fala com Ele. E Ele te ouve. E Ele vai aonde você não vai. Ele toca onde você não toca. Ele opera onde você não opera. Só Ele. Tudo para Ele. E para a glória dEle. E Deus os abençoe. Eu gostaria de ser bastante breve. Se você hoje, não vou convidar você para vir aqui à frente. Uma questão de tempo. Mas eu quero uma decisão sua. Quero que você decida a quem você vai servir. A Deus ou o seu ego? É um processo. Senhor, é um processo. Eu quero restaurar o altar na minha casa. E para isso eu vou me sacrificar. Se você é mulher, o homem vai sacrificar. A mulher vai negar a si mesmo. Mas o Senhor está te convidando. E se você quer tomar uma decisão e restaurar o altar, eu quero que você convide o seu cônjuge. Vamos restaurar o nosso altar? Orando juntos. Começa orando juntos. 5 minutos de mãos dadas, orando juntos. Começa assim. Começa assim. Depois, daqui a pouco vocês estão lendo Bíblia juntos. Daqui a pouco vocês estão colocando os problemas da família nessa oração. E estão orando. Se você quer isso, eu vou orar para que o Espírito Santo possa operar na sua decisão, possa agir na sua decisão, e que Satanás seja quebrado, destruído. A ação dele que está prendendo você vai ser quebrado agora, e o Espírito Santo de Deus vai agir de forma graciosa e gloriosa. Se você realmente quer mortificar a tua carne para que Cristo seja exaltado, eu peço a você, se você está com a sua esposa, confie, dá a mão para ela e diz: vamos junto. Dá a mão para ele, vamos junto. E vocês fiquem em pé, eu vou orar. Eu tenho certeza que vai começar uma grande obra na vida de vocês. Papai do céu está agindo nesse lugar. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus que teu Espírito Santo possa agora operar nesses casais, nessas famílias. Reacenda o fogo. Traz fogo para esse altar. Traz fogo para o altar. Traz fogo. Tira as diferenças. Há muito tempo eles estão jogando pedra um no outro. Há muito tempo tem rugas, tem machucado. Há muito tempo. Mas hoje as feridas serão curadas. Começou um processo de cura, de libertação completa. Começou na sua vida. Creia. Começou na sua vida. Jesus está curando essa ferida. Já não vai ter mais ferida, vai ter cicatriz. Isso porque isso aqui para lembrar. Lembrar o quê? A vitória de Jesus na sua vida. Assim como Jesus, na mão dele, tinha uma cicatriz que mostrava a sua vitória em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero te pedir agora, manifesta a sua glória, manifesta o seu poder, e que a honra seja restabelecida nessa casa, o respeito seja
casa. Restabeleça, que a paz seja restabelecida nessa casa, porque a tua palavra prometeu: a minha paz eu vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Não turbe o vosso coração, creia em Deus, creia ao menos pelas obras que eu faço. Creia, papai, abençoe, em nome de Cristo, amém. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus Pai possa estar com todos vós e com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre.